Agora, a questão é que a coisa não se põe apenas assim, ela vai um pouco mais longe. É que a experiência nos mostra que a criança batizada tem uma agilidade na alma por onde ela crê com naturalidade. Eu creio que os senhores não viram uma criança a quem se ensina o catecismo e começa a pedir provas. Agora, por que isso? Por que isso? É porque confere tão bem tudo quanto lhe é dito da religião católica, com uma certa retidão que ela tem, que resulta do batismo, que a alma dela e os dados da fé entram numa consonância imediata. E entrando numa consonância imediata, a pessoa aceita a fé como quem aceita o ar nos pulmões, sem pedir provas, sem discutir nem nada. A mãe conta para a criança: o menino Jesus nasceu numa manjedoura, naquela noite os anjos cantaram e os pastores ouviram, e depois São José estava ali perto e entraram as vacas e os bois, os burros, e depois vieram os reis magos e veio o cortejo e o incenso e a mirra e o ouro, etc, etc. A criança vai tomando aquilo quase com a naturalidade tão grande que é quase como se ela tivesse assistido. É quase como se ela tivesse vivido. Os senhores dirão: bom, mas a criança acredita assim nos contos de fada também. Não é verdade. Na verdade, a gente vê pelo seguinte: quando a criança deixa de crer nos contos de fada, para ela não há perturbação nenhuma. É um fenômeno de maturidade. É como o movimento normal pelo qual uma larva se transforma em borboleta. Não é tragédia da larva. Ela deixa e voa. Está acabado. O resíduo dela fica no chão e ela sobe. Assim também a criança deixa de crer nos contos de fada. Se a criança deixa de crer no que a fé lhe ensinou, é no meio de crises, no meio de atos daninhos, no meio de perturbações, de tempestades internas. É porque está sendo extirpada uma coisa que tinha raiz. O conto de fada não tem raiz, a fé tem raiz. E por causa disso, arrancando, eliminando o conto de fada, aquilo é como um pedregulho que está sobre o chão. A gente dá um pontapé no pedregulho e não geme o chão, nem geme a pedra. Tudo fica na mesma. Agora, pelo contrário, eliminando a fé, dá aquelas convulsões telúricas na criança. Agora, por quê? Porque a raiz era grande, era funda, e até o fundo desta coisa sempre imensa, que é a alma humana, ainda que seja a alma de uma criança. E para isso eles veem a raiz que tem a fé, e o que é que a fé significa. Mas essa retidão que toma essa consonância com a fé, entre parênteses, como eu me lembro de eu vendo em mim, eu hoje compreendo o que se passava, mas vendo em mim o operar da fé. Eu via a mamãe falar a respeito de Nosso Senhor, de Nossa Senhora, enfim, aquelas noções de religião que as mães dão para os seus filhos. E eu ficando mais velho, Colégio São Luís, isso e aquilo, eu me lembro bem que eu ia tomando aquilo com tanta naturalidade e uma aceitação tão inteira que me parecia a própria evidência. De vez em quando apenas eu tinha uma surpresa, mas era uma surpresa sem sobressalto. É como quem está navegando num rio muito bonito e de repente o rio dá uma volta e aparece um panorama novo. Oh, mas que bonito esse panorama. Eu não pensei que eu devesse encontrar uma coisa tão bela, mas que magnífica é. Assim era o estado de minha alma. Quando, por exemplo, mamãe contava coisas do nosso Senhor Jesus Cristo, e depois eu olhava uma imagem do Sagrado Coração de Jesus, que há no oratório do quarto dela, e eu não me punha interrogação nenhuma. Eu acreditava inteiramente. Mas eu dizia como ele tem o jeito daquele que ele ensinava e daquilo que ele fazia.
e como confere. Para fazer aquelas coisas é só sendo esse homem. E esse homem só podia fazer coisas daquelas. Era de fato o homem-deus. Eu tinha apenas uma pequena surpresa, mas que não era dúvida nenhuma. Eu pensava o seguinte: tá bom, agora eu vou conferir essa face com todas as faces que eu conheço a partir da minha. Eu não compreendo como é que desta matéria-prima, que são as caras que nós temos, podia a própria onipotência divina tirar uma coisa tão esplêndida como a face de Nosso Senhor. Que divino! Como se deve ser assim? Mas que padrão, que perfeição, que incomparável! Depois começava a imaginar a ele lecionando tal parábola, tal outra, e olhando na cara, não para ver se conferia, mas para me admirar como conferia. E depois morrendo na cruz, e vendo se aquela fisionomia, aquele rosto sagrado, era capaz de exprimir tudo quanto a narração dos evangelhos conta tão magnificamente. E dizia: não, mas é isto mesmo. Ele caminhar sobre as ondas, aparecer no lago dos Tiberíades, ele deixar os apóstolos pasmam, porque se transfigurou, mas é ele, é este varão, mas é o próprio. Eu seria capaz de conferir a ele uma caderneta de identidade, se fosse preciso. De tal maneira, eu acho a face divina, o vulto divino, o gesto, a superioridade misericordiosa e inesgotável da parte dele, eu acho isto perfeito. Mas é mesmo. Mas isso se dava em mim de um modo meio subconsciente. Não era uma coisa tão consciente quanto eu hoje explicito que naquele tempo sentia. Eu me lembro a primeira vez que eu vi uma pessoa ímpia dizer perto de mim: mas afinal, quais são as provas da divindade de Jesus? Eu era muito pequeno e não ousei discutir com ele. Mas o movimento interno meu é o seguinte: mas você ainda precisa de provas? Onde é que você quer chegar? Onde é que está a sua cabeça? Que uso você faz dessa cabeça? Não entendeu que isso é assim? A mim isso parecia tão natural. Eu não me dava conta que toda esta facilidade com que um menino de 7, de 8 anos, sei lá de quanto, tinha uma certeza que um grande homem pode batalhar a vida inteira para conseguir no fim de sua vida, era essa flexibilidade do raciocínio, essa lucidez do espírito para as coisas de Deus, que faz com que uma criança pegue o que o homem adulto não é capaz de pegar. É porque foi elevado à ordem sobrenatural, e porque existe nele uma participação da vida divina, ele tem um como que feeling, uma como que sensibilidade especial para tudo quanto é verdadeiro, é bom e é belo. Quer dizer, ele tem no fundo do espírito uma como que tintura-mãe de tudo quanto é verdadeiro, bom e belo. E ele é levado a voar naquela direção e a incompatibilizar-se de morte com o que conduz a uma direção oposta. Ora, isto são dons inapreciáveis. Os senhores devem pensar que há pouco estávamos nos entusiasmando com uma bela declamação, um lindo cântico, que eu tenho diante dos meus olhos o belo espetáculo de um auditório todo com as capas vermelhas e assistindo a uma exposição. Que tudo isto eu amo porque tenho fé. E tenho fé porque a graça me deu essa fé. E a graça me deu porque eu fui batizado. E fui batizado há 71 anos atrás, na igreja de Santa Cecília, a rogos de Nossa Senhora. Porque foi uma graça, logo me veio por meio dela. Não veio por meio de outra pessoa. Bem, se eu não tivesse fé, que Deus me livre, se eu, Plínio Corrêa de Oliveira, não tivesse fé, se a graça não me tivesse dado esse dom, os senhores não me reconheceriam. Como se os senhores não tivessem fé, também eu não reconheceria os senhores. É outro homem, inteiramente. E esta é a dádiva inapreciável que a cada um foi dado no dia do seu batismo.
dessa dádiva nascem todas as outras. É-se puro, é-se honesto, é-se forte, é-se, enfim, um varão de fé, é-se tudo isto porque se recebeu essa graça. E essa graça nos foi dada porque Nosso Senhor disse consumatum est. E Nossa Senhora ofereceu o Filho dela ao Padre Eterno no momento em que ele se oferecia como vítima pelos nossos pecados. Esta é a visão que nós devemos ter de um tal dia, e nós devemos compreender que uma alma reta que sente entrar em si a mentalidade católica teria um gáudio mais ou menos comparável ao de uma vela de ótima qualidade, da melhor cera de abelha, com o pavio mais seco, mais forte, mais afilado que pode imaginar, quando pela primeira vez lhe comunica um fogo. Se uma vela pudesse alegrar-se, ela se rejubilaria, porque a sala se encheu de luz, porque afinal ela está sendo utilizada. Ela começa a realizar o seu destino. Assim também um homem, quando ele tem fé, ele percebe o lumen fidei que se acende nele, e que ele percebe que ele começa a iluminar os outros. Se uma vela fosse capaz de alegrar-se-ia desta direção, muito mais do homem que adquire a fé. E nessas condições é o momento de nós agradecermos a Nossa Senhora esse dom inestimável que ela nos dá no batismo, e de nós compreendermos tudo quanto nós devemos de reconhecimento, de devotamento, de entusiasmo por aquele e por aquela que, um como Redentor e outra como corredentora, nos conseguiram esse dom incomparável. Com isso, meus caros, também a nossa reunião está terminada e nos encontraremos, se Deus quiser, na quarta-feira que vem. Vamos encerrar.